Olá pessoal, olha, hoje não daria para ser diferente do que falar das roseiras. Eu acho que é um tópico tão subestimado no Brasil que eu quero dar ênfase a esse cultivo. Porque eu não entendo como um jardim que se pretenda bonito ou onírico não possa ter um pezinho, uma muda de rosa, ou quem sabe 5, 6, 7 pés que sejam. E não precisa ser colorida como está esse tutti-frutti aqui, porque aqui foi proposital. Pode ser monocromática, tipo vermelha, só vermelha, rosas brancas, e aí é do gosto de cada um. Aqui a ideia era ser realmente uma explosão de cores e eu acho que deu certo. Temos rosas aqui das mais variadas. Eu estou aqui entre, por exemplo, essa aqui que chama Meteor, né? O Meteoro, lá do Cordes, que é um rodólogo alemão dos mais expressivos e mais importantes do mundo, já falecido. E esse aqui que é do David Austin, que é aquele rodólogo inglês bastante famoso, sendo essa aqui a Lady of Shalott, né? Uma rosa mais pálida. E esse aqui, essa chuva de meteoros, como vocês podem ver aqui, né? Aqui são opções minhas de coleção antiga ou mais recente, de rosas que eu acabei trazendo nas minhas viagens, né? Rosas inglesas, alemãs. Mas aqui no Brasil a gente tem grandes e boas possibilidades de cultivo de rosas nacionais, né? Mas eu não sei cultivar rosa. Vamos começar. Eu já falei de um episódio sobre isso. A gente tem que apenas começar. Seja ou folhagens ou rosas, a gente tem que começar. Pega esse gosto. Eu acho que a rosa, né, ela traz um colorido e uma sofisticação e até um certo mistério para os nossos jardins que a gente não pode ignorar. Aqui, como eu falei, são rosas inglesas e alemãs. Eu tenho aqui 18, 20 pés nessa parte do jardim. Tenho outros em vasos. Eu tenho uma rosa lindíssima que está cheia de botões, que é a Gertrude Jekyll, uma homenagem a uma grande jardinista inglesa, também produzida, um híbrido produzido pelo David Austin, que eu cultivo ela em vaso, num vaso inglês, que eu gosto muito, pois um dia eu falo sobre os vasos e os vasos ingleses, ou vasos italianos, que eu acho que são os melhores do mundo, mas esse é um capítulo à parte. Essa roseira, né, que é a Gertrude Jekyll, é uma roseira que dá flores em profusão, são cachos e cachos, muitos botões, que, de novo, está num vaso. Então, estando em um vaso, quer dizer que a gente pode ter rosa basicamente em qualquer lugar. Tem uma condição básica: sol. Se puder bater no mínimo 2 horas de sol, ótimo. Bater 4, 6, 8 horas, perfeito, melhor ainda, virão ainda mais flores, né? Agora, se você mora numa sacada, bate um sol danado, mas venta demais, ok, eu já morei numa sacada que batiam rajadas de vento de 60, 80 km por hora, e mesmo assim eu tive uma Bosco Bell, que é uma rosa inglesa também do David Austin, que segurou as pontas. Por quê? Porque eu usei um tutor, firmei ela bem, eu dei uma estrutura para que essa rosa pudesse acontecer. Então eu acho que não tem desculpa, a gente tem que cultivar mais rosas, estimulo que vocês tenham rosas em casa. De novo, pode ser um tutti-frutti ou pode ser monocromático, e a gente tem que saber apreciar essa belezura, porque de fato elas são demais. As rosas, elas remontam aí, a gente pode dividir as rosas em 3 grandes grupos, né? As rosas endêmicas do mundo, que a gente chama de espécies nativas ou selvagens, que são de 150 a 200 espécies endêmicas pelo mundo, sendo que metade delas acontece na China, ou seja, a gente tem que pressupor que a origem das rosas é chinesa, o que é maravilhoso. A gente tem as rosas que são as rosas de jardim, que foram catalogadas lá atrás como rosas antigas de jardim, que são rosas que eram cultivadas até 1867, e depois disso houve uma nova categorização por um terceiro grupo, que são as rosas modernas, que aí é uma infinidade de hibridificações que foram feitas pelo homem. Os holandeses foram os primeiros lá atrás, depois adotado pelos franceses, ingleses, e
Enfim, hoje em dia é uma indústria bastante profícua fora do Brasil, no Brasil também, né? A gente tem grandes produtores de rosas brasileiros, além dos colombianos, embora a rosa colombiana, apesar de linda e grande, não tem, vamos dizer, nenhuma fragrância, então eu prefiro menos. Eu acho que as rosas, elas se diferenciam muito por sua fragrância. Se vocês pudessem cheirar essa rosa aqui, vocês iam ver que é algo de outro mundo, né? Tem a faculdade de rodologia, né? Não no Brasil, mas fora do Brasil, por exemplo, que um grande expoente brasileiro lá atrás, o Arno Becher, que é um grande rodólogo brasileiro, foi para a Alemanha estudar rosas por 4 anos, né? E é uma faculdade séria, 4 anos, não é uma coisa, um curso de um mês, né? Então é uma ciência, basicamente, que a gente tem que saber apreciar, saber cultivar e, de repente, reacender aí pelos jardins do Brasil, as sacadas, os apartamentos. Você está num apartamento que bate um sol numa janela, põe rosa, além de uma folhagem bonita. Porque o verde e o colorido, muitas vezes se fundindo, ficam igualmente interessantes. Bom, nesse episódio eu vou passar um pouco de teoria, um pouco de prática, e espero que vocês gostem, assim como eu gosto tanto dessas rosas, e eu acho que elas deveriam estar aí no jardim de vocês também, tá bom? Vamos nessa! Então, pessoal, para mim tem que ter roseira. Se não tiver roseira, não é jardim. É brincadeira, estou sendo um pouco exagerado, é verdade, mas é porque eu preciso expressar um pouco da minha paixão, né? Não poderia ser diferente. Tenho rosas há alguns anos, literatura, pesquiso há muito tempo, tenho livros antigos, livros mais modernos. O que importa é que eu me divirto tanto com a pesquisa quanto com o plantio. Eu não tenho um roseiral assim, olha, tenho 1000 pés, não tenho. Tenho 15, 20 muito bem selecionados do que eu gostaria de ter, que sempre quis ter. Só que hoje eu estou adicionando mais 2 à minha coleção. Enfim, não são plantas raras. Eu encontrei ontem no Ceasa, eu fui fazer uma visita ao Ceasa, que eu precisava comprar alguns insumos, sobretudo vasos. E eu aproveitei que eu fui num box que tinha essas rosas e eu bati o olho e falei, preciso, quero. Tem essa coisa, né? A gente não se contém muito e vai comprando, né? Coisas que a gente gosta. Sobretudo quando o preço é bom, né? Aqui são 2 rosas, uma menorzinha, né? Como essa daqui, que é um buchinho mais compacto, que eu acho linda. E essa outra aqui, que lembra muito, não tenho certeza se lembra muito uma que o Arno Becher, lá da Roselândia, uma vez me vendeu, chama Mainzer-Fastnach, é uma rosa alemã. E só para mostrar que pesquisa também tem a ver com o cultivo, eu bati o olho nessa rosa e perguntei pro vendedor qual era o nome, ele não sabia, ele falou, é uma rosa gringa, estrangeira. E aí eu encontrei essa referência aqui, eu achava que era, vocês vão ver no vídeo lá do Ceasa. Eu não tenho certeza se para mim é que essa aqui já está um pouco aberta demais, ela já passou o ciclo dela quase, mas me parece muito, pela coloração sobretudo, mas talvez não seja ela, e se não for não tem problema. Eu já tive essa Mainzer-Fastnach quando eu dei de presente para minha avó, e aqui são 5 livros do que eu uso como pesquisa, né? Eu tenho outros, eu tenho uns 10, 15 livros só sobre rosas e roseiras. Tem livros só de rosa inglesa, como esse caso aqui do The Rose, do David Austin. David Austin é o rodólogo que eu comentei com vocês. É um livro lindo, com fotos lindas e muito aprendizado, né? Assim, eu acho que eu gosto muito de aplicar a ciência e a pesquisa ao empirismo, né? Como eu tenho falado com vocês em outros episódios, eu acho que a gente ter uma, entre aspas, educação formal, entender um pouco da teoria, entender a origem, da onde vêm essas plantas, ajuda muito a gente fazer um melhor cultivo em casa. No caso de rosas, elas são, hoje em dia, essas aqui e todas do meu jardim, são todas hibridificadas, né? E com um grau de sofisticação imenso, né?
A faculdade de rodologia, por exemplo, ela mostra em 4 anos, ela forma pessoas profissionais da área. Lembrando que rodologia é um ramo da botânica de estudo de rosas, mas existe na Alemanha, por exemplo, lá no próprio Cordesschule, que é uma escola, faculdade de rodologia de 4 anos. Assim, você aprende absolutamente tudo sobre como hibridificar, como cultivar, as provas, né? Segundo o Arno me contou, né? O Arno Butcher me contou lá atrás, 12, 13 anos atrás, que as provas eram do tipo você ter que ficar de olho vendado e sentir a fragrância e tentar acertar qual é a rosa, pelo número também de espinhos que a rosa tem, número de pétalas, enfim, é uma ciência tão interessante e tão louca no sentido de gigante, tão interessante, que eu acho que vale a pena a gente cada vez mais entender sobre as rosas e, por que não, tentar ter nos nossos jardins. As rosas precisam aí de sol pleno, assim, a literatura mostra isso, sol pleno, mas eu também já cultivei rosas numa varanda. Quando eu morei num apartamento aqui em São Paulo, onde era face oeste, eu acho, minha varanda, não me lembro exatamente, mas não era face norte, não pegava sol pleno, pegava 2, 3 horas de sol por dia no verão, e mesmo assim ela florescia. Eu consegui estabilizar as rosas de maneira que elas, na ventania das tempestades de verão, elas ficassem minimamente estáveis e não ficassem doentes e loucas porque tem muito vento. Rosa não gosta muito de vento, mas é possível estabilizar. Então eu acho que é uma questão de a gente ir tentando, né? Eu ouço muito teoria, né? Eu ouço muito o que a literatura ensina, mas eu não deixo de tentar, eu sou teimoso nesse sentido, né? Porque de fato, rosa não gosta de vento. Mas se você levar para uma varanda e estabilizar ela, por que não, né? Desde que você forneça pelo menos 2, 3 horas de sol por dia. O que significa isso? Ela não vai ter uma abundância de floração. Ela não vai. Ela vai ter uma floração tímida, mas ainda assim é uma floração. Diferente da Gertrude Jekyll, que eu tenho ali, que eu vou colocar imagens para vocês, que ela está em sol pleno, ela está pegando aí 5, 6 horas de sol por dia, está fertilizada no tempo certo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ela está respondendo com centenas de botões que vão abrir aí nos próximos 10, 15 dias de uma maneira linda. Então, eu quero incentivar vocês a terem rosas. Eu acho que a gente subestima, como eu falei, e é super legal. E elas adicionam muito para os nossos jardins, seja ele um jardim grande, pequeno. Se você tiver uma varanda, por exemplo, e não tem muito espaço porque você gosta de outras coisas, e é absolutamente compreensível, dá para ter mini rosa, por exemplo. Hoje em dia já tem micro rosa, né? Mas as mini rosas já fazem esse papel. Você pode ter a rosa trepadeira, que você vai levando, vai conduzindo ela, por exemplo, numa tela de segurança, caso você tenha pets ou crianças, e fica interessante. Ela fica estabilizada na tela, dá um ar hiper, vamos dizer, toscana, e fica lindo, e vai florescer também. Então são só ideias que eu tenho, que eu gostaria de dividir com vocês. Eu tenho um respeito enorme pelo gênero, porque existem relatos de rosas fossilizadas que datam de 35 a 40 milhões de anos atrás. É muito mais tempo do que o homem na Terra, obviamente, lá no tempo junto com os dinossauros, né, vamos dizer assim. Então, claro que naquele tempo, e as rosas, vamos dizer, mais antigas, e nem precisa ser desse tempo aí, 35, 40 milhões de anos atrás, as rosas de 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, quando já tinha nós outros na Terra, eram rosas um pouco mais simples na sua estrutura, né? E aí são 3 grandes grupos que os rodólogos e os botanistas e os botânicos dividem, né? São essas rosas selvagens, que são geralmente de 5 pétalas, são super rústicas no seu visual. Aí você tem as rosas antigas de jardim, que eram todas as rosas que aconteceram já de hibridificações dadas ou feitas pelo ser humano ou naturalmente aconteceram na natureza, que datam até 1800
1967. E depois dessa data, e a catalogação começou a ser mais expressiva, e a hibridificação também ficou num nível hiper profissional, passaram-se a catalogar as rosas modernas, Modern Roses. Então, tem esses três grandes grupos. Essas aqui certamente são as rosas modernas, são já dessa categorização. Como eu falei, são 150 a 200 rosas endêmicas, originais do planeta Terra. A partir daí, tudo é hibridificação, né? E você tem aí registros de milhares e milhares de rosas hibridificadas. E só nesse livro aqui, do Charles da Bridget Quest Richardson, são milhares, centenas de rosas. Olha só. É uma catalogação que vai de A a Z, literalmente, e não são todas as rosas do planeta Terra, tá certo? Não são todas as rosas híbridas. Eles fazem isso para, pelo menos, catalogar as principais, as ganhadoras de prêmios e tudo mais. Então, é uma delícia folhear isso aqui, tanto quanto é uma delícia pôr a mão na massa, que eu já vou fazer isso já com vocês. Vai ter um livro, esse aqui, Vintage Roses, né, que é uma autora, que é a Jane Easton, que fez, junto com a Georgiana Lane, que é uma fotógrafa famosa, fotos de um catálogo, né, como um livro como esse, que mostram rosas que teriam esse quê de vintage, por exemplo, né? E são lindas. Não tem nem o que falar, esse livro aqui é lindo também. Se alguém puder ter acesso, tenha. De fato vale a pena e, claro, inspira pra caramba, né? Nada como um livro bem feito. Falei um pouco de teoria, falei dos 3 grandes grupos. Vou falar um pouco de cultivo, além do sol pleno. As rosas, elas não gostam de ficar encharcadas, elas gostam de um solo levemente úmido, para ir do caminho meio seco, nada como fazer o teste do dedo. Não aguenta a secura, não é uma planta de deserto, então ela precisa ser aguada com frequência. Diferente das arace, as rosas elas precisam de um solo um pouco mais estruturado, tá? Eu diria que se você tiver terra vegetal e humus, é isso que ela precisa, porque ela precisa de terra vegetal e matéria orgânica, né, para ajudar na aeração um pouco da terra, mas nada como as araces, como eu falei. Não é uma coisa de usar serrapilheira, não é para isso, tá? Talvez eu use aqui um pouco hoje porque estou sem humus, mas eu vou fazer uma mistureba que vai ser 90% terra vegetal e um pouquinho de outras coisas para ajudar nessa aeração. As rosas, elas precisam, portanto, de sol, no mínimo 2-3 horas de sol, idealmente 6-8 horas de sol. Se tiver 5, nossa, excelente. Solo, portanto, um pouco mais estruturado, menos arace, um pouco de aeração, que o humus pode trazer isso, não precisa ser chips de coco, não é a da rosa, tá? Manter ele levemente úmido, então não pode ser uma rega constante e abundante para encharcar, não é a da rosa. Lembrando que ela vai ter mais terra, portanto vai reter um pouco mais de água. Poderia usar um pouco de perlita, um pouco de vermiculita, não tem problema. E a ideia é essa. Se possível, colocar um tutorzinho para dar uma estabilidade para ela, caso ela fique num lugar com vento. Mas também para pegar no começo, né? É ótimo. Um tutor vai ajudar, não vai fazer mal algum. As rosas, elas são bastante generosas, elas não precisam de grandes cuidados. As pestes são, né, as doenças são as normais. Então no inverno, com aquela amplitude térmica, sobretudo aqui no sudeste, ela pega um pouco de oídio, né? Você tem aquele um pouco de ácaro, depende da amplitude térmica. Se o tempo estiver quente e seco, de repente à noite esfria muito, essa amplitude dá uma atrapalhada, mas nada de outro mundo, só ficar de olho e combater a praga, muitas vezes com óleo de nim, calda de fumo, com umidade via borrifação, tudo isso funciona.
uma praga que bate carteirinha todo santo ano, todo santo mês, são os pulgões, sobretudo na época de brotação ou rebrotação. As rosas, elas entram em dormência ou semidormência, às vezes, depende de como foi o inverno, nem entra em dormência, mas ela perde as folhas, fica naquele estado bem outonal, invernal, e quando elas voltam a brotar, né, aquela profusão de brotação, ela volta com os pulgões junto, e tudo bem, faz parte, é normal, mas elas são bastante resistentes. As rosas, no geral, são bastante resistentes aos pulgões. Para quem tem jardim, a Joaninha vem e faz a parte dela e ajuda a gente aqui no combate, assim como outros predadores. Tem a poda de inverno, que é feita em julho, exatamente para estimular esse crescimento da primavera. Fertilização, uma em julho e depois todo mês na época de floração. Eu gosto de usar um termo que os americanos, os ingleses usam, né, que é o weekly, né? Então, uma adubação mais fraca, mas semanal. Fraca, semanal. Ou seja, bem abaixo das doses recomendadas pelo fabricante, mas com mais frequência, né? É isso. Eu acho que dá um geral aí nas rosas. Eu quero que vocês peguem esse gosto, se possível. E se não gostarem, não tem problema também, tá tudo certo. Eu vou fazer agora uma mão na massa aqui, o plantio dessa bonitinha aqui, que tá pedindo um vaso novo. Ontem no Ceasa eu comprei um vaso novo. Né? Muito bom para fazer canto aqui, canto lírico. E então vou fazer esse plantio aqui com vocês. Pronto, mesa de trabalho agora devidamente desocupada pelos livros que eu adoro tanto. E vou plantar essa rosa aqui, tá com uma leve fragrância ainda. As rosas, vamos dizer, cor pêssego, salmão, não é uma regra, mas com certa frequência elas têm uma fragrância maior ou mais acentuada que as outras. Não é uma regra, mas acontece bastante aqui no Brasil. Aqui tem um vaso número 10 que eu comprei ontem no Ceasa. Vaso número 10 é um volume bonitinho, que vai dar muito bem para esse torrão dessa rosa nova. Eu não sei porquê, mas os fabricantes de vasos brasileiros, eles economizam numa coisa que não precisa economizar, que é no buraquinho do fundo do vaso. Se o vaso tem buraco, é porque ele precisa ter drenagem. Se precisa ter drenagem, que drene direito. Então, eu faço os meus buracos a mais. Isso você vê muito nos vasos ingleses, onde eles têm uma cultura muito de plantio em vasos, né? Chama container gardening, né? Que é a jardinagem em vasos. Os vasos lá, por mais que tenha um vaso desse tamanho, o furo é grande, porque a drenagem é importante. Então, todos os meus vasos, sem exceção, eu aumento a drenagem dele. Recomendo que façam isso, porque com o tempo a raiz pode ir chegando lá embaixo, vai entupindo o buraco, vai acumulando água, vai apodrecendo a raiz, vai deixando a planta amarelada. Às vezes você perde planta, às vezes atrai doença. Então, aumentem o buraco dos seus vasos, tá bom? É uma recomendação que eu faço sempre. Então aqui eu vou preenchendo com esses cacos aqui de outros vasos que quebraram, enfim. Para que eu uso também a manta bidim? Porque ela, primeiro, ela retarda o processo das raízes chegarem tão rápido no fundo do vaso, mas sobretudo porque ela ajuda a segurar um pouco mais os nutrientes que estão na terra, para não ir direto e sair pela água. Vai sair, não tem jeito. Lembrando que o cultivo do container gardening, né, que é o cultivo em vasos, você tem que lembrar que o vaso, ele vamos dizer, um microclima, microbiominha, estou exagerando aqui um pouco, obviamente, do que seria na natureza. Só que toda vez que a gente agua, um português mais coloquial, toda vez que a gente dá água, a gente está
levando os nutrientes junto com a água pelo dreno e indo embora, né? Então a raiz capta uma parte vai embora. Imagina que se repetindo esse processo por meses e meses, anos e anos, uma hora a terra fica pobre. É por isso que a adubação em vaso ela é essencial. Diferente quando você tem um jardim que você pode plantar no chão, tá cheio de minhoca, gerando humus o tempo todo, é outra história, né? Ou até quando você cai um galho, uma folha, ela vai decompondo, fica rico em nitrogênio e daí por diante, né? Então, no caso de rosas, lembrando do NPK, que é o nosso guia mundial para adubação, ele precisa ser mais rico em K do que em P. Às vezes depende da fase da rosa, mas em N, né? Se é para nitrogênio, se é para crescimento, enfim. Então, de uma maneira geral, o NPK ele é importante na letrinha do N e do K, né? Que é o potássio turbinado, para dar cada vez mais flores e a gente ser recompensado pela beleza que essas roseiras nos dão, né? Muito bem. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma base, como eu falei, de terra vegetal. Ó, aqui por enquanto é terra vegetal pura, tá? Eu vejo aqui que ainda tem bastante espaço, né? A ideia é sempre plantar. Aqui tem a união, né, do enxerto, né? Porque isso aqui acho que foi feito com, não sei se foi enxertia ou estaquia, mas enfim. Aqui então tem uma união que eu tenho que usar como base. Lá no hemisfério norte eles enterram, tá? Por conta das geadas e tudo mais, e do frio. Aqui não precisa, ela pode ficar acima do nível do solo, tá? Bom, como eu falei, eu vou misturar algumas coisas, já que eu tô sem humus aqui agora. Então eu vou usar esse extraordinário aqui da Urutau, que tem um pouco de serrapilheira, mas mais no sentido da drenagem, aqui para ajudar nessa aeração. E vou usar um pouquinho aqui do multi também, tem mais elementos do solo, né, da floresta, né, do subbosque, que vai ajudar nessa aeração também, que eu acho que é importante, sem grandes exageros, porque, como eu falei, as roseiras elas gostam de um solo mais estruturado, né? Bom, aqui acho que, vamos ver, já deu a altura que eu preciso. O que eu preciso fazer agora é bem, tá misturado. Então tá na altura boa aqui já, eu posso tirar desse pote aqui de cultivo do produtor. Eu tomo cuidado para tentar tirar o torrão inteiro. Beleza, tá aqui, tá bonitinho. Ó, vejam que até essa aqui que veio do produtor, a parte de cima dele tinha vamos dizer, um pouco mais de matéria orgânica, alguma coisa aqui para ajudar no cultivo. Mas olha aqui, é quase uma argila, tá? Não é argila e nem deve ser, tá? Não é o caso do cultivo de rosa, não pode ser argila, mas é uma terra mais estruturada, como eu falei, tá? Não se enganem, é isso, tá? Beleza, aqui tá uma ajeitadinha para ficar no prumo. E agora completar com mais terra vegetal.
Então pronto, aqui eu dei uma firmada, ficou numa altura boa. Eu vou agora colocar um pouquinho desse adubinho orgânico aqui da Urutau, que eu gosto bastante. Vai ajudar no desenvolvimento, que é um fertilizante orgânico. Vou dar uma espalhada aqui. Eu vou regar, deixar essa terra se assentar e na sequência eu vou finalizar com essa pedra vermelha. Vou deixar num canto aqui para vocês verem o efeito que ela dá, só para combinar com o vaso, né? Ficar combinando ali, fazer um parzinho, e a pedrinha vai ajudar também a fazer essa preservação um pouco da umidade desse vaso. Muito bem. Como eu falei, vasos são microbiomas, exagerando um pouco, a gente tem que cuidar sempre da rega, da fertilização de tempos em tempos. No caso de floríferas ou frutíferas, tem que caprichar na frequência, na disciplina, talvez mensal. Pode usar fertilizante líquido, pode usar adubo orgânico, fertilizante orgânico, como quiser, desde que tenha frequência, tá bom? Por hoje foi isso. Eu quis mostrar um pouco da minha coleção aqui, do que eu acho das rosas, um pouco de teoria, um pouco de história. Eu amo episódios assim, eu amo colocar a mão na massa, eu amo misturar empirismo com ciência, com pesquisa. Se você gostou também, então dê seu joinha, dê seu like. Se você gostou, como eu, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. Eu agradeço demais. Até a próxima. Tchau!